Antes disso, 26 graus a temperatura. A gente conversa agora aqui na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre com o professor Kai Eno Lehmann, atualmente professor de Relações Internacionais na USP, a Universidade de São Paulo. E, professor, primeiramente é um prazer tê-lo aqui, mais uma conversa na Rádio Bandeirantes. Eu normalmente entrava em contato com o senhor como produtor, agora como apresentador aqui, lhe coloco no ar para a gente conversar um pouco sobre as questões envolvendo o cenário político internacional, mas no que diz respeito a relacionamentos, né? Relações internacionais à toa. E Estados Unidos que o diga por si só. Mas antes da gente adentrar neste assunto, eu queria que o senhor se apresentasse um pouco mais para os nossos ouvintes, porque o senhor já mora no Brasil há um bom tempo. E tem uma outra curiosidade a respeito do time que o senhor torce, né? Nascido na Alemanha, mas torce para um time da Inglaterra. Professor, uma boa noite. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Eu gostaria que o senhor contasse sua história da chegada até o Brasil aqui em um primeiro momento. É muito curioso. O senhor está hoje há 15 anos praticamente morando aqui no Brasil, né? Com a família e agora com os filhos também, que eu vi aqui pelas fotos. É quase isso. Muito obrigado pelo convite. Boa noite. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Sim, eu nasci em Berlim muitos anos atrás, agora, hoje em dia, o amor por Liverpool começou porque minha escola fundamental, o ensino fundamental, ficava ao lado de uma escola do Exército Britânico, que na época ainda tinha soldados em Berlim. E lá tinha dois meninos que sempre jogavam futebol na época, nos intervalos, com camisas de Liverpool. Aí eu comecei a assistir futebol, mas eu reconheci a camisa e foi isso. Aí, aos 16 anos, eu me mudei para a Inglaterra, fiquei lá muitos anos, uns 15 anos também. Encontrei minha esposa lá, que é carioca. Legal. E a gente foi primeiro para o Rio de Janeiro, e eu sempre falo que eu me vinguei dela, porque ela me tirou da Inglaterra, então eu tirei ela do Rio de Janeiro e a gente se mudou para São Paulo. É isso. Então, estamos aqui agora. É uma curiosidade que chama muita atenção, né? Os seus filhos, eu aposto que agora se dividem entre o alemão e o português brasileiro, né? Nas conversas, né? Quando o senhor deve ficar bravo, o senhor provavelmente fala com eles em alemão, imagino eu. Isso mesmo, não faço. Mas é uma situação à parte. Professor, primeiramente, né, conforme eu dizia, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, mas um dos pontos que me chama muito a atenção, a gente está discutindo muito sobre o cenário político norte-americano. Agora teve o recente anúncio nesta quinta-feira por parte do presidente Joe Biden dos Estados Unidos sobre a morte do chefe do Estado Islâmico em operações dos Estados Unidos na Síria. E a gente sabe que os Estados Unidos e apenas os Estados Unidos têm criado algumas relações que chamam muito a atenção no que diz respeito à política, e juntamente a este fator vem se criando, e se soma a este fator, melhor dizendo, algumas tensões. A gente vê principalmente com a Rússia, já vimos algumas coisas relacionadas com a China, mas o primeiro fator que eu relaciono, antes da gente adentrar no que diz respeito à Rússia e China, é esta relação com os Estados Unidos, com os países árabes, né? Eu questiono o senhor para a gente averiguar aquela famosa pergunta do leigo, né? O que este impacto, o que ocasiona de impacto agora no que diz respeito ao cenário político internacional, bem como as relações, este anúncio por parte do presidente norte-americano Joe Biden a respeito da morte do chefe do Estado Islâmico. A gente sabe que essas operações ocorrem há muito tempo, né, professor? E isso já vem desde antes até dos nossos nascimentos, né? Eu agora com meus 25 anos, o senhor também é jovem, a gente vê isso há muito tempo acontecendo, agora ganhando mais força, é bem verdade, mas eu queria sua avaliação no que isso implicaria em valores internacionais. É um anúncio que, claro, chama muito a atenção, e os Estados Unidos vai forçando as ações em cenário internacional e muitas vezes não agrada muitas pessoas, né, professor, com o perdão da redundância. Sim, eu acho que internamente, né, em termos domésticos, uma ação dessa é muito importante para o presidente Biden nesse momento, porque ele está com popularidade lá embaixo, ele precisa de, vamos dizer, sucessos, né, e chamar a atenção da opinião pública americana para
luta contra o terrorismo, e principalmente o terrorismo no mundo árabe, vamos dizer assim, no Oriente Médio, espera ele que isso aumente um pouco mais a popularidade dele. Em termos práticos, o que vai mudar com o assassinato dessa pessoa, eu tenho minhas dúvidas, né? Cada vez que os Estados Unidos matam o que eles chamam de um high value target, né? Um tipo de alto valor. A gente sempre tem esses debates, o que muda no cenário, mas na verdade no cenário não muda tanto assim, talvez na organização, no Estado Islâmico mudam algumas coisas, outras lideranças vão surgindo, alguns talvez mais fracos, mais frágeis do que as pessoas assassinadas, mas terrorismo é uma tática em busca de determinados por trás de determinados objetivos, e esses objetivos não mudam com o assassinato de uma outra pessoa. Então, o impacto ao médio e longo prazo me parece, e certamente pela experiência dos últimos anos, o impacto vai ser bastante limitado em termos geoestratégicos. Professor, no que diz respeito a estes fatores envolvendo o ISIS e outros também grupos como este do Estado Islâmico, o senhor acredita naquela teoria de que se cortarmos uma cabeça, outras duas nascerão no lugar? Essa frase sempre chamou muita atenção, né? Porque parece que quanto mais tenta se resolver um problema, e para muitos, há muitas pessoas que não consideram este fator como um problema, e embora isso assuste um pouquinho, eu respeito sempre toda e qualquer opinião, mas o senhor acredita nesta teoria no que diz respeito ao Estado Islâmico e outros grupos também que fazem essas ameaças? Porque o problema parece que nunca se resolve de fato, né? E os Estados Unidos parece que chama estes problemas, professor. Não, assim, isso depende muito o que a gente quer dizer como resolver, né? Se a questão for vamos resolver de vez terrorismo, aí isso nunca vai acontecer, né? Sempre teremos grupos terroristas e ataques terroristas. Isso né, é um fato da vida, por mais triste que seja. Você não vai derrotar terrorismo. Você pode enfraquecer certos grupos. É possível que o Estado Islâmico fique pelo menos por um tempo, mais enfraquecido. Mas isso não vai mudar, a meu ver, o panorama, vamos dizer, da região e dos problemas que levam a terrorismo. Então, e só para dar um exemplo prático nesse sentido, eu me lembro ter feito vários eventos e várias entrevistas sobre Al-Qaeda depois da morte de Osama Bin Laden. E isso é o fim da Al-Qaeda, isso é o fim do terrorismo no Oriente Médio e tudo mais. E obviamente que não foi. Hoje em dia a gente fala mais sobre o Estado Islâmico do que a Al-Qaeda. Sim. Mas o terrorismo como problema persiste. Então, os nomes mudam, as cabeças mudam, as organizações mudam, mas os problemas estruturais do Oriente Médio continuam, tanto em termos domésticos quanto em relação aos Estados Unidos, etc. E isso vai continuar. Eu não vejo uma profunda mudança nesse sentido por causa de um evento, um assassinato ou outro. Sim. Professor, expandindo um pouco no que diz respeito aos Estados Unidos, a gente sabe que as tensões com a Rússia, elas seguem em andamento. Isso também parece ser um outro cenário que não tem fim nunca, né? Mas
a gente vê agora a Rússia acusando o país norte-americano de aumentar as tensões com o envio de tropas, né? Visto aí que os Estados Unidos recentemente anunciou que vai mandar 3.000 soldados para o leste europeu. A gente sabe que tem aquela relação entre Ucrânia e Rússia que está voltando ao patamar do cenário do noticiário. A gente sabe que há um agravante lá naquela região, especialmente na área de Kiev, mas a gente vê essas trocas de acusações. Recentemente, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, acabou afirmando que não são medidas destinadas a diminuir, mas sim, pelo contrário, para aumentar, né? Levam este aumento da tensão. A declaração, no caso, dada aí um dia após o Pentágono ter anunciado o envio dos soldados. Como é que a gente pode detalhar isso para o nosso ouvinte agora, para que ele entenda, né? O que são estas tensões entre Estados Unidos e Rússia, né? Como é que isso surge de fato? Vamos explicar para quem está nos ouvindo neste momento, professor, do primeiro ponto até a gente entrar na pergunta que eu quero chegar. Eu acho que o que está acontecendo na Ucrânia não é de ontem, né? É um processo que dura muito tempo. Nós tivemos a anexão da Crimeia e de fato, a separação de partes da leste da Ucrânia há mais de 7 anos atrás. E isso tem a ver também com considerações regionais, estratégicas, além de domésticas. Putin surgiu no poder na Rússia 20 anos atrás, né, agora, com a promessa de recuperar o prestígio do país depois da calamidade que foi os anos 90 na Rússia e a perda de fato do status da superpotência. E ele está agindo em busca, em prol desse objetivo. Agora, nós podemos discordar desse objetivo, mas do ponto de vista de Putin, o que ele está fazendo e já tem feito, né, Geórgia e vários outros países na vizinhança da Rússia, faz todo sentido do ponto de vista estratégico. Ele está no discurso dele e na mente dele, ele está protegendo a esfera de influência da Rússia e está fortalecendo a Rússia em relação ao Ocidente, principalmente à OTAN. E ele justifica as manobras na Ucrânia justamente com esse argumento de que a OTAN tem o objetivo de cercar a Rússia, né? de basicamente deixar a Rússia isolada na própria vizinhança, na própria região, e que ele não pode deixar isso acontecer. Tem um aspecto doméstico nesse momento, eu diria, que a Rússia está passando por sérios problemas econômicos, sociais, demográficos, etc. E uma guerra, pelo menos tensões militares, eu ainda não estou convencido que vai realmente ter uma invasão da Ucrânia, além daquilo que já aconteceu. Tensões militares com o Ocidente, como os Estados Unidos especificamente. Seria uma surpresa, então, professor, se houvesse essa invasão? Eu tenho minhas dúvidas. Isso depende muito da sua definição de invasão. Mas eu não acredito numa guerra propriamente dito entre a Rússia e a Ucrânia como envolvimento dos Estados Unidos. Eu não vejo isso. Eu acho que é possível que haja incursões específicas em regiões e áreas específicas da Ucrânia e que talvez haja alguma reação militar. Certamente teria uma reação militar da Ucrânia, talvez com apoio nos Estados Unidos da OTAN, mas eu acho que difícil, nesse momento pelo menos,
a gente entrar numa guerra propriamente dita entre a Rússia e a Ucrânia como envolvimento dos Estados Unidos. Seria muito arriscado para todos os lados. E o que isso poderia acarretar indo além de Rússia e Estados Unidos, professor? A gente sabe que há muita especulação sobre o que diz respeito a estas guerras, que parece que uma hora vão sair do papel, outra hora parece que não vão sair. Professor, a gente tem essa preocupação, né? Não apenas no que diz respeito a Estados Unidos e Rússia, muito se fala também no que diz respeito à Coreia do Norte, mas aí eu estaria neste momento indo além, né? Muito além do que a gente havia comentado antes da nossa entrevista. Há muitas preocupações de fato, mas essa guerra em si, acho que eu particularmente, eu não sei se na sua avaliação como o entendedor da área ela poderia vir a acontecer, mas na minha visão, pelo menos de leigo e que gosta de estudar esses tipos de assuntos, que é um mero aprendiz, por sinal, não apenas do senhor, como de todos os especialistas da área, eu particularmente não vejo ela acontecendo, e o senhor também fala agora sobre essa invasão não ser uma das ocasiões, né, a possível invasão, que eu espero que também não aconteça. Mas essa dá para se esperar, professor, que daqui a alguns anos aconteça de fato, ou isso tudo vai ficar num bom brasileiro apenas no papel? Dá para se esperar que essas guerras de fato entre os Estados Unidos e Rússia se agravem até ao ponto da gente de fato ver uma que podemos chamar, nossa, isso é mesmo uma guerra, a coisa está bem além do que a gente especulava anteriormente? Eu acho difícil isso acontecer. Sinceramente, eu não, como falei, seria um risco enorme para todos os lados, não somente para Putin, mas também para Biden, para a Ucrânia, obviamente. E então eu acho que mais provável, embora ninguém tenha absoluta certeza, eu acho que mais provável seja uma continuidade dessas tensões Sim. que nós temos. Eu acho que isso vai continuar. E aí a gente vai ter o que se chama de diplomacia de megafone, né? Ameaças e contra-ameaças e tudo mais. Eu acho que isso é bem possível que continue. Eu também acho bem possível que haja, como falei anteriormente, entre aspas, pequenos confrontos entre tropas russas e ucranianas localizados em locais bem específicos, principalmente no leste da Ucrânia, perto da fronteira entre os dois países e tudo mais. Mas um conflito generalizado com o envolvimento da Rússia e dos Estados Unidos me parece ainda improvável, embora não impossível. Professor, um outro fator que me chama a atenção no que diz respeito à Rússia é a possível invasão que os representantes suecos vêm falando sobre. A Suécia, inclusive, em meio a essa desconfiança quanto às ambições territoriais por parte da Rússia, acabou se manifestando, dizendo que está pronta para se defender, né? O país escandinavo aí, que tem uma grande importância, eu não digo apenas geopolítica, como geoestratégica, especialmente ali naquela área do Mar Báltico, se eu não me engano. Agora me foge o nome da ilha, não sei se é a ilha de Gotland, não sei se é assim que é a pronúncia correta também, mas tem uma ilha na região do Mar Báltico que vem recebendo uma certa contenção militar a mais do que se espera. A gente sabe que entre estratégias de guerra há muitas possibilidades. Mas agora, como é que o senhor vê este movimento por parte de uma precaução? Mas a gente sabe que a Rússia, quando quer alguma coisa, ela vai atrás e aí não tem jeito de se segurar, né, professor? Eu acho que o Putin está, vamos dizer, como falei anteriormente, ele está jogando um jogo. Esse jogo é estratégico no sentido de mostrar o poder e a influência da Rússia, né? Por outro, isso coloca a OTAN e seus Estados-membros, a Europa, numa situação bastante difícil, estrategicamente falando, porque a OTAN sempre se coloca como uma organização defensiva, né? que não existe para mudar
o ambiente estratégico, mas para defender os seus Estados-membros. E, obviamente, a Rússia agora está fazendo manobras militares e tudo mais perto de Estados-membros da OTAN, como é evidente objetivo, ao meu ver, de intimidar, né? Dizer, estamos aqui. E a OTAN tem tido dificuldades em responder de uma forma coerente, coerente tanto em termos dos seus objetivos, o que a gente faz em resposta a isso e para quê, e subsequentemente em termos de o que fazer. Sim. Isso é um reflexo das divisões que existem internamente, que existem internamente, principalmente em relação à Rússia, há muito, muito tempo. Na OTAN houve, ao longo dos anos, muitas brigas, por exemplo, como Angela Merkel, que sempre assumia uma postura muito diplomática e muito vamos conversar com a Rússia, em relação à Rússia. Muitas vezes contra a vontade dos demais membros da OTAN. O novo governo alemão prometeu, durante a campanha eleitoral e tudo mais, uma postura mais assertiva, vamos dizer assim, ou menos gentil como a Rússia, mas é novo, é um governo novo, com pouca experiência, etc. Então, é difícil. Joe Biden tem muitos problemas internos no momento nos Estados Unidos. Nós temos eleições para o Congresso no país em 2022. Então, ele não quer se envolver num conflito sem fim com a Rússia. Então, e Putin sabe muito bem explorar essas divisões. Eu acho que muitas das manobras e das posturas que ele está adotando no momento tem a ver com o que ele percebe de um momento de fragilidade entre a OTAN. Né? Agora, professor, não, prossiga, por favor, só para complementar. Não, é só isso. E como eu falei, ele tem os seus próprios objetivos domésticos para desviar o foco um pouco do povo dos problemas internos que ele tem. Então, tem um conjunto de fatores aqui que possam explicar por que o que fez essa tensão subir muito nos últimos meses, nas últimas semanas. Professor, outro fator que me chama muito a atenção diz respeito à entrada do Brasil na OCDE. Por que há tanta exigência para o Brasil para realizar esta entrada de fato? Mas um ponto que me chama muito a atenção, eu acho que ele é extremamente pertinente e tem que ser cobrado mesmo, é os cuidados com o meio ambiente. A gente vê um descaso, professor, o senhor mora no Brasil há quase 15 anos e também sabe tanto quanto eu, inclusive até mais, por ser alguém que estuda tudo sobre o que diz respeito ao cenário. A gente vê um impacto muito grande, professor, e a gente vê a tentativa de suporte de outros países. Agora a gente vê um governo atualmente negacionista e eu digo, não negacionista apenas em questão sanitária, como também nega muitas questões no que diz respeito ao suporte de outros países, não só para com a Amazônia, como também no que diz respeito ao ambiente de maneira geral. A questão que diz respeito ao meio ambiente é o principal fator que impede a entrada do Brasil na OCDE? É um dos. Eu não acho que seja o único. O senhor mencionou a postura negacionista do presidente, do governo como todo, na verdade, em relação à pandemia e tudo mais. Então, eu acho que tem uma série de fatores, mas como alguém que eu gosto de estudar a política, os fatores políticos por trás de tudo isso. E me parece
uma coisa muito forte que trava avanços nesse sentido em relação à entrada do Brasil, que é um consenso, me parece, bastante abrangente, que a comunidade internacional não deve dar ao atual presidente brasileiro, ao Jair Bolsonaro, uma vitória diplomática, uma vitória internacional. E com razão, né, professor? Assim, tem uma forte resistência de ter de gerar uma situação onde Jair Bolsonaro pode ficar no meio do palco, cercar de todos os líderes da OECD, por exemplo, sendo filmado com o presidente que levou o Brasil para essa organização. Politicamente, ele ganharia muito com isso e todos os outros líderes ganhariam absolutamente nada. Então, por que fazer? Então, a postura geral, com poucas exceções, a postura geral vamos dizer, dos tradicionais aliados do Brasil, na Europa, na América do Norte, em partes da Ásia, é esperar as eleições. Eu acho que antes disso, poucas coisas vão acontecer internacionalmente em relação ao Brasil. Eu acho que ninguém quer dar uma vitória diplomática a Jair Bolsonaro. E isso o senhor acredita que também a gente viu os discursos recentes do presidente da República na ONU? O senhor acredita que essa imagem que ele deixa nesses discursos também pesa para essa não adesão do Brasil no que diz respeito à OCDE? Sim, eu acho que todas essas coisas são interdependentes, né? São interconectadas. O mundo diplomático não é tão grande assim, então o que acontece em um fórum internacional tem um impacto em um outro. Isso não há dúvidas, disso não há dúvidas. Então, sim, coisas dessas repercutem. E discursos como aquele feito por Bolsonaro na ONU deixa marcas. Imagina um de nós ser um diplomata em qualquer organização internacional, né? E você presta atenção a esse discurso que Bolsonaro deu na ONU. E você pensa, mas ele está sendo sério, ele está... o que ele quer. E a impressão que deixa é que no melhores cenários, a impressão que deixa é que ele simplesmente não é um cara sério. Você é um diplomata profissional, um político profissional, você olha para isso e diz, isso não é sério. Isso é alguém que... Parece alguém da rua, sabe? Que fala. E no pior dos casos, no pior dos cenários, isso é sério e ele é mesmo assim. Então, por que eu vou me engajar com ele? Não vou fazer. Professor, o senhor acredita que o presidente do Brasil seja visto como uma piada no que diz respeito ao cenário internacional por outros políticos de outros países? Eu sei disso, de fato. Eu sei disso, assim, nada representativo, mas eu conheço pelas pesquisas, pelo trabalho que faço, eu conheço alguns políticos, eu conheço alguns diplomatas, e ele é uma piada. O problema que ele tem que, em muitos casos, no melhor dos cenários, ele é uma piada. No pior dos cenários, que diplomatas pensam e tudo mais, ele é um perigo. Ele é visto como um perigo internacional, em termos de meio ambiente, em termos do multilateralismo, etc. Então, eu não conheço, certamente na Europa, pode ser diferente em outras regiões, confesso, mas na Europa eu pessoalmente não conheço nenhum diplomata com quem eu falei, eu conversei sobre isso,
que olha para Bolsonaro e pensa, tá, aqui nós temos um presidente com quem a gente pode fazer alguma coisa. Em inglês, here's someone he can do business with. E ninguém pensa isso sobre Bolsonaro, certamente não na Europa. De facto, há movimentos que falam, pelo amor de Deus, se você for um político eleito na Alemanha, por exemplo, dos partidos tradicionais, dos partidos do governo, pelo amor de Deus, não seja visto publicamente com Bolsonaro. O único político alemão com quem Bolsonaro tenha sido visto recentemente, publicamente, foi um político do Partido da Alternativa para a Alemanha, que é da extrema-direita. Sim. E da extrema-direita mesmo. E, assim, quem quer se associar com isso, se você faz parte do governo alemão? Você não quer. Não faz sentido politicamente falando. Então, sim, ele é visto algo entre uma piada e um perigo. No caso, essa extrema-direita alemã ainda tem alguns traços do nazismo, professor? Sim, nós temos, assim, esse partido que está no parlamento alemão recebeu em torno de 10% nas últimas eleições, um pouco menos. Sim. Esse partido tem fortes elementos neonazistas, sem dúvida. E há uma briga interna entre, vamos dizer, conservadores mais tradicionais e elementos da extrema-direita. E olhando de longe, à distância, como eu estou, me parece que atualmente a influência da extrema-direita nesse partido está crescendo, não diminuindo, está crescendo. Então, proporcionalmente, quem faz esse partido, quem manda nesse partido, é a extrema-direita com posições certamente em partes antidemocráticos e neofascistas, neonazistas, sim. Professor, para a gente finalizar, o senhor mencionou a relação entre Brasil e Alemanha, eu não poderia deixar de perguntar. A gente viu recentemente a saída da chanceler Angela Merkel, a gente vê agora um novo governo alemão que aparentemente ele parece ser de esquerda, porém, na minha visão, pelo pouco que eu estudei, não seria tão esquerda assim não com este começo de governo de Olaf Scholz, né? A gente sabe que é uma mudança, né, da centro-direita da Merkel para a centro-esquerda do Partido Social Democrata alemão. A gente vê alguns pontos que me chamam muito a atenção, mas, professor, a minha dúvida em si, no que diz respeito à Alemanha, é a seguinte: o que a gente pode esperar na posição internacional do país agora e o que muda também de Scholz para Merkel nesta relação agora? Vamos dizer assim, os objetivos antes desse governo era de se posicionar um pouco mais, vamos dizer, normativo, em defesa dos direitos humanos, ser mais crítico publicamente de países como a China, como a Rússia, etc. O que Merkel raramente fez, né? Ela era muito de diplomata mesmo, e de conversar e achar assim terreno comum e tudo mais. Ela não era muito para chamar a atenção publicamente. Então, esse é o objetivo. E não é por acaso que, né, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha agora está sendo liderado por uma mulher do Partido Verde, que fica bem para a esquerda do Olaf Scholz. Olaf Scholz é mais do lado direito do Partido Social Democrata. Então, porém, as realidades
às vezes atrapalha nesses objetivos normativos. E no final das contas, como a gente está vendo no momento em relação à Rússia, nós temos algumas realidades a enfrentar. Por exemplo, no caso da Alemanha, a forte dependência que a Alemanha tem em termos energéticos da Rússia. Então, qual é a carta que a Alemanha pode jogar para influenciar a Rússia, levando em consideração que uma parte substancial das necessidades energéticas da Alemanha são cobertas pela Rússia. E é sempre assim, né? E nesse sentido, Angela Merkel era muito pragmática. Scholz, me parece também, o histórico dele mostra que ele é muito pragmático, mas ele tem, como parte da coalizão, o Partido Verde, e elementos do próprio partido também, do Partido Social Democrático, que querem uma Alemanha que adota uma postura mais normativa, mais em defesa de valores. E eu não tenho certeza ainda até que ponto, o que lado vai ganhar nessa briga interna. O lado pragmático, que é Olaf Scholz, ou o lado mais normativo, que é a ministra das Relações Exteriores, e o lado esquerdo dessa coalizão e do partido do Scholz. Não sei ainda. Então, enquanto essa briga não for resolvida, e essa tensão, eu acho que a Alemanha não vai fazer muitas coisas, ou grandes coisas, na política externa. Sim. Número 1. Número 2, as necessidades internas. A prioridade é a pandemia. Superar a pandemia. E eu acho que antes disso, poucas coisas externas vão ser feitas, até porque o principal parceiro da Alemanha na Europa, a França, vai ter eleições este ano também, então a França está fora, né, da política externa por um tempo. A França vai se concentrar nas políticas internas. De forma crescente nos próximos semanas, nos próximos meses, e aí eu não vejo grandes iniciativas saindo ao curto prazo. Professor Caiano Lehmann, gostaria de agradecer o senhor aqui pelo tempo concedido à Rádio Bandeirantes. Eu falei que seria uma entrevista de 15, 20 minutos com o senhor pelo WhatsApp, mas a gente acabou estendendo porque o assunto é bom e o entrevistado também é ótimo. A gente sempre faz questão de ressaltar isso. Eu já conheço o seu trabalho há alguns anos, desde 2017, na verdade, eu acompanho, seja como produtor na Rádio Bandeirantes, seja como estudante, também vim acompanhando. Sempre um prazer tê-lo aqui falando nestes microfones. Gostaria de deixar o senhor com as considerações finais e desde já lhe agradeço muito aqui por ter topado essa entrevista. Eu agradeço a oportunidade. É bom ter uma conversa tão extensa. É bom fazer isso de vez em quando, ao invés de entrevistas de 2, 3 minutos. Vamos lá, considerações finais. Muita incerteza. Estamos, acho que, numa fase das relações internacionais onde, e quando as coisas estão mudando, isso é óbvio. Eu acho que estamos numa fase de instabilidade, mas ainda não dá para dizer com certeza para onde exatamente, em termos panorâmicos, para onde a gente vai. Certamente tem movimentos na Rússia e na China de mudar de forma profunda o cenário geoestratégico, geopolítico, mas até que ponto esses dois países terão sucesso em enfrentar os Estados Unidos, ainda não sei. Eu acho que a China está numa situação melhor do que a Rússia. Sim. Nesse sentido, mas mesmo assim tem certas incertezas. Então, eu não gostaria de fazer uma previsão, porém eu diria que daqui a 5 anos
10 anos no máximo, a gente viverá num mundo estratégico bem diferente daquele que nós temos no momento. Isso tem a ver, como falei, com a China, com a Rússia, quem sabe a Índia, mas também, eu acho que a gente não falou sobre isso, né, na conversa, como os problemas internos dos Estados Unidos. Internamente, os Estados Unidos é um país muito frágil no momento. E eu acho que há um risco muito alto de algum tipo de ruptura democrático nos Estados Unidos nos próximos anos, e isso obviamente mudaria completamente também o cenário internacional. Talvez não seja uma resposta muito clara, mas eu acho que nós temos muitas incertezas nesse sentido. Professor Caiano Lehmann, professor de Relações Internacionais da USP, Universidade de São Paulo, muito obrigado aqui por atender a equipe da Bandeirantes. Conte sempre com espaço nos nossos microfones e até um próximo contato, professor. Eu agradeço, até a próxima. Muito obrigado. Não há tempo para mais nada, meia-noite, 1 minuto. Olha, eu não poderia deixar de babar na reta final, né, Vini Barassi? Agradeço a todos que nos acompanharam, produção de Eduardo Picão Rodrigues. Enquanto isso, tocando Arlindinho, bem vence o mal. Vou ficando por aqui, central técnica de Norival Santos, mesa de áudio do Mago da Sonoplastia Vini Barassi, transmissores Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, coordenação de logística Felipe Ritter e Odacir Britos, meus amigos, chefia de reportagem Vicente Medeiros, coordenação de jornalismo Osíris Marins, direção geral de Leonardo Meneghetti. Um beijo a todos os ouvintes, muito obrigado. Não há tempo para mais nada, eu fico por aqui. Retorno só dia 14 aqui no lugar de Milton Cardoso. Mas até lá, agradeço a vocês, bom final de semana. Para quem tá chegando agora na Rádio Bandeirantes, é 00:01, bom dia, boa noite para quem fica. Até uma próxima. Vem aí, Vini Barassi com Arlindo Cruz. E aí na sequência a nossa programação. Tchau, tchau, bom final de semana. E o bem é pra acabar com o desamor. Se a luz do sol não para de brilhar.